Boa noite! Já estava com saudade. Hoje nós retornamos ao quadro Conte-me Sua História. Estamos ao vivo e, como tem acontecido, todas as quartas-feiras, às 19h30, eu recebo uma mulher que pode ser da nossa comunidade ou não, né? Pode ser uma participante da nossa comunidade ou uma pessoa que tenha feito a sua inscrição nos mandando mensagem pelo direct. Nós entramos em contato com essa pessoa, ela nos conta então um pouco da sua história e a gente marca o dia da participação dela nesse quadro que acontece sempre às quartas-feiras. Semana passada não foi possível realizar. Quem acompanha o Instagram da comunidade deve ter visto que semana passada a gente estava envolvida, quer dizer, nessas duas últimas semanas, estivemos muito dedicadas à nossa imersão, a imersão Let's Errar, que aconteceu em Lumiar, e já estamos organizando a segunda imersão. Já temos uma lista, né? As pessoas já estão enviando os seus nomes e garantindo as suas inscrições, ainda com preço promocional, ainda com preço do ano passado. Então não perca essa oportunidade, a gente está soltando as imagens e as atividades que nós realizamos lá e gostaria muito que você acessasse para você poder acompanhar as atividades da nossa comunidade, que tem como objetivo maior impulsionar mulheres. Temos encontrado ao longo desse tempo com mulheres que têm entrado em contato conosco, agendado uma sessão diagnóstica e identificado mulheres que precisam de ajuda para desenvolver o seu potencial máximo, porque pararam em alguma etapa da sua jornada, com dificuldade de retomar. Tem aquelas também que já retomaram, estão numa outra etapa, estão num outro nível, dependem de um outro tipo de trabalho, né? E de cuidado. E ainda aquelas que já estão muito à frente, mas que precisam de uma atenção exclusiva. Então, aqui na nossa comunidade, nós temos 3 níveis de acesso. Para saber mais informações, você pode agendar uma sessão conosco e a gente ouve, então, um pouco sobre o seu perfil, sobre as suas demandas, para a gente também poder identificar se a nossa comunidade pode te atender, né? Então, é sobre isso. A gente está aguardando a nossa convidada. Ela participou de uma produção de um livro, onde conta a história de 14 mulheres, né? E hoje, essa convidada, a Alexandra, ela vai compartilhar conosco sobre essa história de superação na vida dela. Já quero dizer para vocês que a nossa agenda de março está completa. Já fechamos os convites das pessoas que vão compartilhar suas histórias no mês de março. Quero dizer para vocês prepararem as caixinhas de lenço descartável, porque são histórias impactantes, como tem sido, né, o perfil desse quadro, que convida mulheres com histórias que mexem com a nossa vida. Eu tenho percebido e percebo também, a partir de algumas histórias que têm sido contadas aqui, quando a gente ouve, né, a história de uma mulher como daquelas que já passaram por aqui,
e histórias que nos tocam, histórias que nos mobilizam, a gente percebe, em algumas vezes, que temos histórias tão próximas e que temos também pessoas com situações tão dolorosas e a gente começa a medir, né? Será que a minha dor é maior do que a do outro? Mas não existe isso, né? O que existe são ferramentas diferentes para lidar com o mesmo fenômeno. Então, de repente, uma história ou uma situação que é contada aqui não te mobilize tanto, porque você, de repente, já desenvolveu ferramentas para lidar com determinadas situações. Porque é isso que essas situações fazem conosco. A gente vai aprendendo e vai ganhando experiência. Por isso mesmo, você é a nossa convidada para vir compartilhar uma história de superação da sua maternidade, da criação dos seus filhos, sobre o seu casamento, sobre você mesma, sobre a sua vida profissional. Então, esse quadro, ele tem atendido a esse perfil de criar esse espaço para que mulheres possam compartilhar sua história de superação e impulsionar outras mulheres, né, a se posicionarem para também vencer os seus desafios, sabendo que é possível viver esses desafios, né? Aqui, que ela já está aí presente, a Alexandra, não sei se essa pronúncia é correta, baiense. Fiquei em dúvida sobre esse sobrenome, porque esse sobrenome, para mim, é conhecido. Eu não sei se eu conheço a Alexandra. Alexandra, seja bem-vinda. Já nos conhecemos? Pessoalmente, não, acho que Ah, não. Pode, pode ser que teve algum encontro, né? Porque sei que você já esteve em Búzios, né? sim, E falou que pode ser que a gente tenha se esbarrado, se conhecido de vista, né? sim. Mas não de conversar, né? Mas eu já sei da tua história, né? Já acompanho Que bom! o Instagram, mulheres, né? De pés descalços Isso, e já tenho acompanhado esse trabalho lindo que você tem feito aí, obrigada. disponibilizado no reino, né? É, Estou feliz pelo convite. eu me sinto honrada. Alessandra, amigona minha, eu preciso compartilhar uma coisa com vocês. É, quando eu recebi essa inspiração de Deus, né, de trabalhar com essas mulheres há 7 anos atrás, um sonho que chegou ao meu coração há 7 anos atrás, que só há 2 anos que ele tem saído da ideação, né, tem se tornado realidade. E Deus me deu o privilégio de ter amigas, né, não como os amigos de Jó. Mas eu tenho amigas, me sinto muito privilegiada por isso. A Fernanda, né, que está aqui, que é minha sócia, minha parceira, que me impulsiona. A gente precisa de amigas que nos impulsionem, que nos coloquem freio. E a Alessandra é uma delas, porque quando eu vim de Lumiar, alguns anos atrás, eu falei com algumas pessoas, não saí escolhendo assim a dedo, mas pessoas que Deus ministrou meu coração. E eu falei com elas: olha, Deus me deu uma tarefa, eu recebi uma tarefa. E contei para elas: é assim, 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 assim. Aí fui para outra, falei a mesma coisa: olha, eu tenho uma tarefa. E o que, que elas fizeram durante esses 2 anos? Elas me cobraram. E aí elas me ligavam, e aí? Como que está o seu projeto? O que que você já fez? Marcava encontro comigo para eu prestar contas, né? E saber o que que eu estava passando, o que que eu estava vivendo, para eu entender que aquilo não era um sonho, era algo que eu precisava fazer, né? E a Alessandra, que está aqui conosco, foi uma delas, né? Que me acompanhou nesse processo. Não pôde estar na primeira imersão, mas acredito que estará na segunda, né? Uma amigona, somos amigas desde os 7 anos de idade na escola dominical.
Tenho amigas antigas, Muito mas amigas. Me sinto uma privilegiada por isso. Mas o assunto não é sobre mim. Vou te passar a palavra, você fique à vontade. Nós temos aí eu em quero. torno de 30 minutos para você poder se apresentar e falar daquilo que está no seu coração e que você sabe que você precisa dizer para impactar outras vidas, impulsionar outras mulheres que talvez estejam passando pela mesma situação que você passou, ou que tenham parentes, ou que tenham amigas e irmãs que passaram ou estão passando pela mesma situação que você passou. Fique à Então, vontade, sinta-se em casa. olha, muito obrigada pelo teu convite, viu? Também me sinto muito honrada, né? Porque nós estamos aqui disponível para o reino de Deus. Isso. E é se expor mesmo, né? Quando a gente decide, né, se expor, a gente se coloca à disposição do Senhor e Ele nos capacita. Antes de falar de mim, eu quero dizer para você que essas mulheres que te fez lembrar do teu sonho são os presentes que Deus nos É. dá. Também tem algumas, né? Tem uma aqui, que é a Juliana, que está conosco já, Ah, ela está e eu tenho aqui, a Ju. Boa noite, Juliana Barreto. não nos deixa, né, em nenhum minuto nos esquecermos do propósito, Exatamente. né, pelo qual Deus escolheu, nos levantou. Então, são presentes, são ferramentas que Deus usa para nos impulsionar. E vice-versa, né? Então, é para isso que nós estamos aqui, para servir mesmo Exatamente. uma das outras e principalmente servir o reino, né? Esse é o nosso propósito. Então, eu me chamo Alexandra Baiense, né? Daqui a poucos dias eu já estou completando meio século de idade, né? Para honra o nome do Senhor Jesus. Eu sou natural de Teresópolis, mas eu moro em Búzios já há muito tempo. Eu morei em Búzios na minha infância, na minha adolescência. Saí, voltei, tem mais de 20 anos que estou aqui de volta. E tenho 2 filhos. Eu tenho o Everton, casado, que me deu dois netos. A Kathleen, que está com 6 anos. E tenho o Everton Luca, também, que está com 7 meses. Então, Deus me presenteou e eu não imaginava que eu ia ter vida, né? Porque perdi a minha mãe muito cedo. Eu ficava perguntando para Deus se eu teria o privilégio de ter, né, de conhecer os meus netos. Então, eu estou no lucro, estou glorificando a Deus, estou agradecendo a Deus pelo privilégio de ser vó, né? E de estar na presença É do verdade. Senhor, cumprindo o propósito dele, não mais o meu, né? Estou aqui no lucro para servir mesmo ao meu Senhor. Eu sou casada com o pastor Jefferson, nós somos do Ministério Restaurar, estamos localizados aqui na Maria Joaquina, com a nossa congregação, com a nossa igreja, com o nosso povo, um rebanho que Deus nos confiou, né? E nós vivemos para a obra mesmo Que do Senhor bom. Jesus. Né? Hoje eu sou formada em gestão imobiliária, mas não exerço, porque eu me dediquei inteiramente agora para a obra, porque esse tempo que eu tenho, eu não sei até quando tenho, então eu tenho que me gastar mesmo na obra do Sim, é Senhor. verdade. Por isso, ai, Jesus, mas é maravilhoso a gente É. romper, né? Ainda está em tempo, mesmo chegando aos 50 anos, ainda está em tempo da Mas gente você tá romper. jovem, eu tenho 56. Tá jovem, tem muita coisa, uma idade maravilhosa. Você vai ver. É, a Maravilhosa. cabeça está ótima, está de Isso 20 aí. anos, né? É. Então, eu fui convidada, né, pela minha amiga e escritora Cristiane de Oliveira, a participar de uma coletânea. E eu me lembro que quando ela me fez esse convite, eu agradeci de pronto, falei, Cris, você lembrou de mim, que benção, meu amor, muito obrigada, mas eu não vou, não vou fazer. Aí ela falou, mas como assim? Não, vamos conversar. E olha que eu nem conhecia toda a minha história, né? E eu falei para ela assim, Cris, eu vou estar orando, né, ao Senhor e vou te responder sim, pode deixar. Então eu perguntei para Deus, né, se ele estaria comigo nesse negócio, né? E aí eu tinha trabalhado com as nossas mulheres uma questão
para mim, muito importante, porque a gente diz que é irmãs, né? A gente fala, irmã, irmã em Cristo, minha irmã, e a correria de entre e sai, de célula, de igreja, de culto, e eu via que algumas corriam muito, mas não se conheciam, e tem sempre aquele questionamento, por que fulano é assim? Né? Por que ciclano é assado? Uma chora muito, outra fica triste, outra fica no canto, uma gosta de abraço, outra não gosta de abraço. E a pessoa tende ao quê? A se separar, né? Ela quer Se distanciar, distância, né? quer se distanciar. Eu falei, meu Deus, como pode a gente ser irmã, dizer que é irmã e não querer contato, não querer estar perto? Porque tem isso, porque tem aquilo. Que obstáculo é esse? Comecei a falar com Deus, perguntar para o Senhor, e Deus me deu uma estratégia para a gente trabalhar na célula, né? Onde a gente, eu levei uma carta, contei uma história e perguntei para elas, como elas achavam que aquela pessoa estaria. E algumas responderam assim: Márcia, paz, querido, forte abraço, Deus te abençoe. E algumas disseram assim: deve estar tomando remédio controlado, deve estar fazendo terapia, deve estar em depressão, deve estar assim. E eu falei para elas assim: essa pessoa sou eu. Porque a Gente, tão forte que elas nunca imaginariam que aquela pessoa estaria de pé. Ali naquela célula foi um divisor de águas. Por quê? Porque aquelas mulheres entenderam, né, o que eu queria passar para elas, que você não conhece a história da tua irmã, então era importante você conhecer um pouquinho da história, por quê? Não tem gente que tem a palavra pesada, e quando fala, tá, mas ama, fala assim, não, não pode. Aí tem que ser, não, não pode. Já viu já. isso? Aí aquela que não, não pode, meu amor. Olha, não sei, aquela voz doce, mansa, que eu gostaria até, né, de ter, mas a minha voz é assim, ó, forte. Então, as comparações, né? Ficam fazendo comparações, mas não conhece a história daquela mulher, não conhece o porquê que ela se tornou uma mulher que chora muito, uma mulher que prefere ficar no cantinho, não sabe o que está se passando dentro dela, não sabe onde foi o processo dela, entende? Então, aquilo ali foi para desconstruir essa visão de longe que as mulheres querem ter uma das outras. E deu muito certo, por quê? Eu me senti muito mais amada, sabe? Depois que a pessoa conhece a tua história, ela quer cuidar de Sim. você. Ela quer declarar para você que, ó, eu tô com você. Não, você venceu isso. Então, aquilo acaba desconstruindo, desfazendo aquela tal a primeira impressão que fica. Sim. No nosso meio tem muito isso, né? Então, eu falei para a Cris que eu tinha um projeto e se eu pudesse escrever a respeito desse projeto para que alcançasse mais pessoas, que eu toparia. Aí ela me manda então. Aí eu mandei para ela em áudio, né? E ela falou assim: eu já ouvi esse áudio 3 vezes e estou chorando as 3 vezes. Você precisa aceitar esse desafio, porque é um desafio, né? Você expor a sua vida, você expor, né, as suas dores, isso não é fácil. Fácil não é, mas tem que haver um propósito. E aí eu aceitei, né? E quando a gente começa a escrever a nossa própria história, ela começa a te impactar novamente, né? Quem já escreveu o livro sabe, né? O livro da tua história, dos teus testemunhos, aquilo volta tudo para a tua mente novamente, você vai se recordando daquilo, e quando você começa a escrever, você passa por uma autoterapia. E foi muito bom para mim também, esse momento de escrever, juntamente com 14 mulheres, que também falam, né? Está aqui o livro, ó. Essas mulheres contam também um pouco da vivência E essas delas. mulheres se conhecem, se conheciam? Mulheres de Portugal, de vários lugares,
né, que algumas se conheceram, né, online, mas pessoalmente algumas se conheceram, porque nós fizemos o lançamento com a Cris, Tá, a mas editora Marques de Oliveira. antes disso, vocês não se conheciam. Não, eu conheci algumas, porque algumas são daqui, de Ah, tá. Búzios, né? Aí eu conhecia aqui, eu conhecia já a Bruna, né? A Cris também, que ela participa dessa coletânea também, além de outras. A Lidiane, o Norato também, a Lili, nossa princesa aqui de Búzios. Conheci a Maria Fernanda Quintela, também uma reconhecida. Conheço ela muito bem. Tô Ela está vendo, aqui vovó tá também. na reunião. Eu conheci também, já conheci a Marina, né? Ela é uma corretora de imóveis. Tá na reunião, vai pedir uma. Conheci pessoalmente Tô vendo, depois eu conto pra você. a Rita Saldanha, de Cabo Frio, né? Foi esposa do Ivo Saldanha. E conheci essas mulheres e outras pessoalmente. Nós lançamos Expo Onde que a Rio, gente né? consegue o livro? Eu tenho, algumas meninas têm esse livro na livraria da Tartaruga, né? Eu tenho ele no link da minha bio também, Ah, tem ali tá. como no Twitter também, no Instagram. E, Você ó, é um pode livro, pedir a Juliana para colocar aí, a Ju, para colocar o seu Insta aqui embaixo? coloca para mim, Ju. Então, esse livro aqui vai impactar muitas mulheres e vai fazer as mulheres direcionar o olhar para dentro da dor dela e ver que tem um propósito. Sim. Tem sempre um Esse é o propósito. objetivo, um dos objetivos da nossa imersão, né? Porque a gente tem visto, né? Eu que já participei de vários, de congressos, de imersões, acho que tem um som ligado. Você está com dois aparelhos? Você está com dois aparelhos? Não? Não. Está um som saindo de um outro Meu, aparelho. E a proposta da imersão da comunidade das mulheres pés descalços é uma imersão para, no máximo, 7 mulheres, né? São uhum. apenas 7 vagas, porque o nosso propósito é ter tempo para que a mulher se ouça, né? Para que ela ouça Deus e para que a gente tenha um tempo de qualidade para tratar com ela, né? É num lugar reservado, um lugar com um ambiente controlado, porque eu, além de ser pedagoga, também sou psicóloga, psicanalista. Então, a gente prepara todo um trabalho terapêutico, sem ser terapia, né? Para que a gente possa fazer o trabalho com essas mulheres de consciência da sua dor, consciência do seu potencial para lidar com aquelas questões, para que ela saia fortalecida, né? Além dos acompanhamentos que a gente oferece também. Então, é um formato diferente. O nosso formato não é a busca de quantidade, né? Mas um lugar reservado que a gente não tem, né? Quantas mulheres hoje a gente conhece que precisaria tirar 2 dias para olhar para dentro de si, respirar, né? E analisar a sua vida, o outro, a sua casa, ver como ela se encontra nesse ambiente e ser auxiliada, né? Porque o movimento da igreja é muito movimento e às vezes a gente não tem condição de parar para se olhar, né? O trabalho, a casa, o ministério e todas as outras coisas, muitas vezes a gente não consegue parar para lidar com essas questões interiores, né? E a gente adoece. As pessoas acabam adoecendo. Então me conta qual foi o foco da sua história. Não precisa contar tudo, senão ninguém vai comprar o livro. Mas dizer uma palhinha, uma síntese da sua história. Olha o capítulo. Sabe que eu ouvi dizer assim, se teve coragem de contar isso? Falei, não pode ter sido em vão que eu passei. Não pode. Exatamente. Tem que servir para alguém. Então, eu faço um alerta aqui para mães, entende? É algo assim muito profundo que eu passei e que hoje a gente vê toda hora acontecendo. Olha, e quanto tempo faz, hein? Ó, só pelo título você vai ter uma ideia. Crueldade vezes inocência. Né? É. Até hoje nós estamos vivendo essa Sim. crueldade.
alguém tem que falar. Alguém tem que A gente falar. tem que falar. Agora, para romper, para vencer tudo isso, para você conseguir falar sobre isso, você tem que receber uma cura, Sim. né? Uma cura. E para você ser curada, tem algo fundamental que muitas pessoas ainda não conheceram, não conseguem ter acesso, não conseguem acessar, na verdade, que é o perdão. É. Algo que se fala há tanto tempo, mas que ainda está difícil para muita gente exercer, decidir perdoar. Não é verdade? É. Mas, mas aí é aí que está o X da questão. Para você vencer, para você ser curado, para você romper tudo isso, tudo que a vida trouxe, porque cada um viveu, teve uma vivência, cada um teve uma dor. A minha dor foi na minha infância. Então, eu não tenho aqui como medir qual que é a dor maior, Sim. mas é dor. Então, assim, toda dor, ela tem um propósito. Tudo que a gente faz, tudo que a gente vence tem um propósito. E a gente só vem começar pelo perdão, né? Eu só consegui vencer porque eu perdoei. Porque quando você perdoa, você libera Sim. e Deus faz a obra que ele tem que fazer, que o homem não consegue, que a gente mesmo não consegue fazer. Então, eu, desde muito nova, desde os meus 3 anos de idade, porque é de quando eu me lembro, né? Porque Sim. antes eu não me Você lembro. não lembra, né? Mas dos três eu consigo lembrar. Desde essa época, eu sofri, né, abusos. Né? E aí você pensa assim, gente, deixou você com estranho? Não. Com, às vezes, pessoas dentro da tua própria casa. Então, eu faço um alerta nesse livro para as mães, sabe? Que, assim como a minha mãe tinha que trabalhar muito, e às vezes não era nem por trabalho, era visita. Ah, fui visitar alguém, vou colocar minha filha ali para dormir no quarto, e coisas assim horrendas acontecem. E já faz tanto tempo, só que a notícia, até hoje, a gente vê por aí acontecendo. Então, Exatamente. Eu queria assim, aproveitar, né, para sinalizar algumas coisas, né? O que acontece? Nós, cristãos, temos por hábito acreditar que o perdão nos pertence. Não. O perdão é uma decisão, mas ele não deve acontecer, ou na verdade, ele precisa acontecer para todos, independente de você conhecer a Jesus ou não. Ele é uma condição que a gente precisa assumir. Marta, eu não consigo perdoar, então você precisa de ajuda. Por que você precisa de ajuda? Porque durante todo o tempo, aquela cena, ela fica se repetindo, se repetindo, se repetindo. Tem ainda pessoas que só vão identificar que sofreram um abuso na idade adulta ou na velhice. Porque elas não conseguem nomear aquela cena como um abuso. Elas não conseguem nomear. É como se ficasse escondido dela mesma que aquela cena ou que aquela situação que ela viveu foi um abuso. Tem pessoas que só identificam quando ouvem uma palestra, quando ouvem alguém dizer, quando ouvem alguém falar e falam assim, gente, então aquilo que eu vivi é isso. Tá por entendendo? isso, E é tem pessoas que importante. vivem com uma dor que não sabem de onde vem, porque guardou tão bem guardado toda essa situação que aconteceu, que não se lembra. Tem uma dor que fica pulsando, 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 como um sangue que fica jorrando, mas não sabe de onde vem, né? Então, a importância de hoje você ter um acompanhamento de um profissional. Porque algumas Verdade. pessoas recorrem a amigos, recorrem aos seus líderes na igreja, que não está errado, deve recorrer mesmo. Mas você precisa de um profissional, porque você precisa de um ambiente controlado para que você possa ter essa escuta. Porque o profissional,
o que que o psicólogo desenvolve, né? Ele desenvolve uma escutativa. Então a gente É, consegue ouvir o que você não está ouvindo do que você diz é. e repete para você. Então, essa dor, ela precisa ser ressignificada a ponto de você lembrar e não sofrer mais dela, que você lembra assim como você está lembrando hoje, assim como você pôde escrever, então você não sofre mais dessa dor. Mas para você não sofrer mais dessa dor, você precisa liberar a pessoa. Porque Tem que se você liberar. não libera a pessoa, você arrasta ela com você. Você dorme e acorda com amargura, com tristeza, remoendo, aprisionado naquele sentimento que te consome, procurando um culpado. Por que que isso aconteceu? Por que que Deus permitiu? Por que que minha mãe permitiu? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Por aquilo outro? Eu penso, Exatamente. vou talvez chocar algumas pessoas aqui, tá? Eu prefiro, não é que eu não gosto, eu prefiro não usar esse termo. Minha dor tem um propósito, que parece que eu sofri para ter um propósito. Não, a minha vida tem um propósito. Porque É, para que tudo que eu vivi tenha um propósito maior, depende de como eu vou lidar com essa dor. Depende de o que, cada um. Depende o que que você vai de fazer? cada um como ele decide lidar. Porque eu posso abençoar outras vidas, como você está fazendo aqui, compartilhando, trocando, ensinando, alertando, inclusive os membros da sua igreja, e para ampliar isso, um livro para que alcance o maior número de mulheres, como você poderia ter ficado quietinha, sofrendo. Então, você ousou e teve uma coragem absurda para, como líder de uma comunidade, abrir a sua vida como uma página de um livro, porque você não é a culpada, porque também aquele que sofre o abuso se sente culpado, se sente acusado, aí não consegue colocar porque o que vão dizer de mim? Já perguntam logo o que que você estava fazendo, o que você estava vestindo, quem cuidava de você. Você tem certeza que foi assim que aconteceu? Coloca uma sombra de dúvida em tudo que se conta. Então É, ainda fala, você passa a ser o responsável pela agressão que você sofreu. é Entende? verdade, é. Então você Mas a gente precisa aqui para fazer selecionar para quem você conta. diferença zero, tá aí, ó. E a gente está aqui nesse grupo para fazer a diferença, né? Exatamente. Você que ampliou a visão, mas você não quer essa visão só para você, você quer expandir, você quer mostrar para outras mulheres que elas precisam também ampliar a visão. Elas Exatamente. precisam olhar para dentro delas, né? E por isso que eu honro o trabalho de mulheres assim, sabe? Como você está fazendo, se colocando. Porque você não precisava, eu não precisava Não também, a gente precisava. poderia o nosso comodismo, porque dá trabalho, né? Não é fácil. Agora, você se expõe, você ouve às vezes o que você não quer, mas nós estamos aqui porque nós sabemos que não é a maioria que vai simplesmente negligenciar ou não vai entender, mas é uma minoria que decide não querer ajuda, que acha que não precisa E de quando ajuda, né? me compartilhe conosco, quando foi que você. Porque a situação já tinha acontecido, pelo que você diz, aos seus 3 anos de idade. Deve ter sido até antes, mas você não lembra. Porque tem dores que elas ficam no inconsciente. Porque a gente sofre tanto que a gente apaga, mas elas estão lá, né? E quando foi que deu essa virada de chave e você falou, eu preciso mudar isso. Eu preciso fazer alguma coisa com isso que me aconteceu. Quando eu quis, na verdade, isso quando a gente passa por uma situação dessa, mesmo sendo tão criança, sem entender nada, é quando a gente se torna mulher, que a gente vai saber que aquilo que estavam Sim, fazendo, que eu tenho consciência, né? Por exemplo, pegar uma criancinha, né, como aconteceu comigo, e colocar num colo. Tio vem, primo vem, coloca no colo. Acontece, né, algo estranho. Comigo foi assim, está aqui no meu livro.
Ué, estou tentando aqui, mas tem um negócio estranho. Você não sabe o que que é. O A que que criança é? não Nem tem faz ideia. ideia. Quando você se torna uma adulta, é que você vai identificar que aquilo era um abuso. Exatamente o que você falou. Exatamente. Eu não sabia que aquilo era abuso. Entendeu? Era o parente querido, era o bonzinho, mas não tem noção. A criança não tem noção. E é triste você saber que as pessoas acham que tem, mas não tem. Eu sou prova para dizer que a criança não tem noção do que está acontecendo. Tem algo ali incomodando ela, mas ela não sabe o que que é. Ela não Porque identifica. quem deveria cuidar dela, né? A gente, como mãe, principalmente, a gente precisa ficar na atenção, porque não tem essa de ser tio, primo, parente chegado, vizinho, alguém muito especial. A gente não tem como saber isso. Que eu falo, é por isso que está no livro, é por isso que eu falo. Por quê? Porque é aquela falta de atenção, aquele negócio que não tem nada a ver, aquele negócio que é E natural. Não, a obriga gente não a pode. criança muitas vezes, vai cumprimentar titio, vai no colo de titio, abraça titio, né? Uma coisa hoje está acontecendo, é uma coisa que eu tenho quase 50 anos, faço agora. Você imagina, há 47 anos atrás isso Já já acontecia. existia. Então, alguém tem que falar. Olha, toma cuidado, porque eu sou testemunha de que isso não se deve fazer. Quando você vai colocar uma criança para dormir na casa de alguém, porque dormiu, alguém dormiu, vai colocar onde a criança? Entende? Infelizmente, Infelizmente. essas pessoas, né? Então, assim, e outras coisas, você dormindo, eu tenho uma parte aqui que, pasme você, acontece de mulheres fazer isso. Eu vou contar só um pedacinho. Eu Sim. estava numa creche, eu deveria ter uns 5 anos, e eu estava numa creche onde eu não estava, eu não era aluna da creche, não, mas estava nessa creche, eu não sei se porque minha mãe recebeu uma ajuda, então eu estava num quarto, um outro quarto, sozinha, não estava com as crianças, numa beliche. E dormindo no alto dessa beliche, aproximadamente com 5 anos, porque eu tenho uma foto dessa época, então por isso que eu sei mais ou menos a idade. E eu senti algo me machucando, que eu acordei e olhei. Quando eu olhei, eu vi uma mão passando, saindo. E essa mão que eu tenho, ela visivelmente hoje na minha mente, era uma mão morena, com umas unhas grandes, que antigamente não usava muita unha de ponta, lembra? Hoje voltou, mas era antigamente, não era? Era assim mesmo, aquelas unhas de ponta fina, vermelha. Uma mulher que estava me molestando. Só para você ter uma ideia. E eu estava dormindo, eu acordei com a dor que eu senti. Meu Deus. Sabe? Para você ter noção. Então, como que a gente pode agora ficar dormindo nesse tempo de hoje? Como que a gente pode agora achar que é tudo bem? Gente, é algo muito sério, muito grave que precisa Seríssimo. ser. Então, Seríssimo. não tem problema nenhum de falar sobre isso, porque se uma mãe, uma só, for alcançada e dar mais atenção para o filho, cuidar mais da filha, porque dos meninos também, tanto menina quanto Meninos e meninas. Isso aí que você falou, meninos e meninas. tem que ouvir, porque não querem nem ouvir. Hoje a gente tem raças que não falam porque a mãe não vai acreditar, não é verdade? Eu atendo casos no consultório assim, de meninas que as mães não acreditam. Não acreditam. Então, como Que você me perguntou preferem acreditar no companheiro. É como eu triste. descobri, identifiquei, foi a partir da minha vida adulta, tá? Foi que eu fui vendo, descobrindo, que eu fui identificando que aquilo era um abuso. Então, isso que E, você. e a gente traz isso para o casamento, a gente traz isso a Sim, vida toda. sim. Tem que destruir o teu relacionamento. Uhum. Você não quer mão te pegando. Quando a mulher, ela não gosta, não gosta que coloque a mão em mim, não gosta que me toque, não gosta que coloque a mão aqui. Alguma Coisa coisa tem. tem E tá é sinalizando. a gente já precisa finalizar, porque a gente tem o tempo, né?
E acredito que a gente vai ter outra oportunidade, porque a gente está organizando o nosso café. Já quero divulgar aqui. No mês de março, a gente tem o nosso Coffee Time, que é um café que a gente organiza para mulheres. E a gente realiza algumas atividades justamente para esse despertamento. É um café muito diferente. Você depois pode olhar aí no Instagram, né? Que a gente também faz esse momento de despertamento e de impulsionamento para as mulheres, para que caiam nessas escamas dos olhos e a gente veja se a gente tem uma dor ou se a gente pode ser auxílio para outras pessoas para uma dor, né? Existem as duas possibilidades. Mas o que acontece na psicologia? O trauma, ele não acontece quando a cena acontece, entende? Então, o seu trauma, ele não se instalou quando você tinha 3 anos de idade. Por isso que muita coisa você não lembra. Por quê? Porque você não tinha linguagem, você não tinha suporte o suficiente para entender o que estava acontecendo com você. Você não tinha consciência e maturidade para saber o que era aquilo. O seu corpo tinha uma sensação, porque o nosso corpo ele tem sensações e a gente sente, né? Desde de 3 anos de idade, desde pequena você sente a sensação, o prazer de fazer o xixi, o cocô, por isso a criança muitas vezes retém as fezes e aquelas coisas todas, né? O corpo emite sensações. Então, nessa idade, você não sabia que era um trauma. Aquilo não mexeu com você, entende? Aquilo não te incomodou, ficou guardado. Ficou lá arquivado no seu inconsciente. De vez em quando, talvez, vinha uma coisa na sua cabeça. E tem gente que nem lembra. Tem gente que só vai lembrar disso tudo numa análise. E aí, o que acontece? Quando acontece a segunda cena, ela desperta em você que aquilo que aconteceu lá atrás foi traumático. Entende? É a segunda situação. Por exemplo, quando você é colocada numa situação de prazer, como você mesma disse, sendo tocada, aí Aí, era para realmente, você sentir prazer, mas você sente um incômodo, sente isso, tristeza, sente uma dor que você não sabe definir. E aí exatamente. você vai Isso buscar saber o que é. Quando você vai buscar saber o que é, você diz, cara, eu fui abusada. E aí dá sua cabeça dá um nó. Não há marido que aguente. Porque é insuportável. É insuportável. Por isso a gente precisa de ajuda. E as mulheres é precisam isso que a se gente juntar mais a esse respeito, para poder falar sobre isso, criar estratégias e ferramentas para lidar com isso. Porque realmente você não esquece, né? A gente não esquece. tem mulheres que quando lembram, quando sabe, ou quando descobre, identifica, fica naquele vitimismo a vida toda e vai ficar naquele sofrimento ali, vai levar aquele sofrimento ali para a vida toda dela, entendeu? Sim. Então, elas precisam se levantar, né? E saber o que fazer com essa dor, né? Se levantar, conseguir decidir perdoar, porque todas as pessoas que eu me lembro, né? Não foram uma, né? Eu perdoei, né? Algumas eu cuidei e eu não tenho problema nenhum com isso. Amém. Amiga, a gente precisa encerrar. Vou tomar a liberdade de entrar em contato com você, a gente marcar um café, para a gente se conhecer de pertinho. Agradecer a Giselma, que está aqui, que foi essa mediadora, essa mulher abençoada, que esteve na imersão. Giza menina, são Olha, 20 anos, muita alegria de ter a amizade olha, dela. Lilita, que faz parte desse livro, Lili. que bom. A gente vai ter mais oportunidades de retornar a esse assunto. Eu quero te agradecer muito. Deixa o seu contato aí, a gente vai fazer divulgação também. Sim, Giselma, o café é depois do dia 23, porque eu não gosto de nada na data, gente. Nem meu aniversário eu comemoro na data. Eu comemoro antes, comemoro depois. Porque se é o meu aniversário, eu comemoro o dia que eu quiser, né? Ninguém tem que me dizer que dia que é.
Então, o nosso café deve ser sim depois do dia 23, tá, Giselma? Não fique preocupada. Olha, é um prazer enorme te receber aqui. A gente está com seu Obrigada. material. Quero o seu livro. Quando eu marcar o café, queria que você levasse um livro para eu poder adquirir também e compartilhar. E a sua presença no Muito nosso café, tá bom? Vamos manter o contato. amo vocês, as minhas meninas, né, que estão comigo sempre, intercessoras, Giza, minha langanha, que eu amo, e também a Lili, todas que compareceram, esse projeto lindo, que Deus continue te abençoando ricamente, Obrigada. poderosamente, tá? Amém. Amém. Beijo. Beijo. Obrigada, pessoal, pela participação. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um beijo. Ah, Cris está aí, olha, essa é a nossa escritora também, que participa do livro, além de ter projetado esse livro maravilhoso, quem Então, quiser, quando marcar o café, leva a Cris para eu conhecer a Cris. pode deixar. Essa aqui é a nossa mentora aí, que nos abençoou. Ótimo, Beijo. muita gente boa. Ó, vamos ampliar essa panela. Sem tampa, vamos abrir essa panela. Vamos sim. Se Deus quiser. Um beijão.